sódio, ele realmente é um vilão no seu organismo ou ele tem funções importantíssimas? Ele é massacrado aí, né, por várias pessoas na mídia, nutricionistas, médicos, falando que você deve tomar muito cuidado com a ingestão de sódio, ou ficar com sódio muito elevado, ou com os alimentos que tem muito sódio, porque isso eleva a sua pressão e traz vários problemas aí para a sua saúde. E no vídeo de hoje nós vamos falar quais são as funções do sódio, funções importantes para o nosso organismo, como impulsos nervosos, né, impulsos elétricos, controle de entrada de nutrientes nas nossas células e também aí ajudando a regular a pressão arterial. Fica comigo até o final do vídeo para você entender quais são as melhores fontes de sódio, como ingerir esse alimento e quais são realmente os riscos que esse mineral pode oferecer no seu corpo. Então o sódio, ele é um mineral que ele ajuda a regular um pouco aí a entrada e saída de água nas nossas células. Ele também ajuda a regular a entrada de glicose, de algumas vitaminas, aminoácidos. Então ele tem uma função importantíssima que é esse controle, né? Tanto de entrada e saída de água, por isso alterações aí na sua pressão arterial, e também de nutrientes importantíssimos para a nossa vida, né? Como aminoácidos e outras vitaminas. Ele ajuda também a equilibrar o pH do seu sangue, né? Uma função importantíssima. Ele estimula os impulsos nervosos, né? Então ele ajuda essa comunicação toda do nosso sistema nervoso, né? Todos esses pulsos que o nosso corpo dá para comunicar, para ativar, para poder conseguir enxergar, o cérebro funcionar, o coração bater. Então ele tem essa função importantíssima e também ajuda na contração muscular. O sódio, ele maioria das vezes encontrado, né, no formato aí cloreto de sódio, que é conhecido aí o sal de cozinha, mas eu vou começar aqui falando uma sugestão para você. O sal de cozinha, né, aquele sal refinado que você conhece, ele basicamente tem aí o sódio e o cloro, né, o cloreto de sódio. Mas eu recomendo que você substitua o sal da sua casa por um sal integral, sal marinho, sal rosa do Himalaia, flor de sal, qualquer tipo de sal que seja integral. Por quê? Porque o sal integral, além de ter esses dois minerais que formam aí o cloreto de sódio, ele tem às vezes dezenas, né, 30, 40, tem sal que tem 80 outros minerais. E esses minerais são importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo. Como eu disse, algumas funções aí do sódio, pensa só todas as outras funções que existem também aí no sal integral, né? Então você vai pegar um sal aí que tem magnésio, por exemplo, né? Que tem iodo. São outros minerais que são importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo. Então eu recomendo que você faça essa substituição. Você consegue encontrar em lojas online preços muito acessíveis, né? Porque eu sei que as pessoas compram, mas o sal integral lá no supermercado é muito caro. Você consegue achar boas marcas com preços bem ok. Lembra que 1 kg de sal rende muito, né? Você consegue achar ali 1 kg de sal na internet por 8 a 12 reais o quilo, né? E lembrando que esse sal rende alguns meses, né? Então pensa, é um investimento muito barato na sua saúde, pensando que você também está colocando outros minerais para dentro do seu corpo. E o sal, ele tem uma forma de mineral, que é uma que a gente chama de biodisponível, que é o seu corpo consegue absorver quase todos aqueles minerais que estão ali, né? Por quê? Porque ele já está solúvel, ele está na água, ele está num formato assim, não está ligado em outras moléculas, então nosso corpo ele consegue absorver os minerais ali do sal muito mais que consegue de alguns vegetais, de algumas frutas, né? Então, por incrível que pareça, o sal ele pode te oferecer alguns minerais de uma forma mais biodisponível, ou seja, mais minerais do que algumas frutas e vegetais, porque você consegue absorver esses nutrientes. Então vamos falar agora do maior medo das pessoas, né, que é elevar a pressão arterial, né? Culpam o sal ou culpam o sódio como esse aumenta a pressão arterial. A gente precisa primeiro, né, explicar alguns conceitos aqui, né, de como acontece essa elevação da pressão arterial, o que realmente pode estar acontecendo. Por isso que enxergar, né, pressão arterial sozinha é muito difícil, porque você tem que enxergar todo o contexto ali da alimentação da pessoa. A pessoa realmente come muito sal ou ela come outros alimentos, por exemplo, muito açúcar, né? E o açúcar, a molécula de frutose que tem lá no açúcar, ela é metabolizada no fígado, de uma forma que o substrato dessas quebras, né, lá da frutose é o ácido úrico. E o ácido úrico, ele tem potencial também de elevar a sua pressão arterial. Então, às vezes a pessoa acha que está comendo muito sal, muito sódio, mas está comendo muito açúcar. Outra substância que também acontece isso, né, é o álcool. O álcool também é metabolizado no fígado, com o substrato ali das quebras, né, o ácido úrico, que também tem potencial de levar a pressão arterial. Então, muitas vezes a pessoa, ela bebe muito, né, bebe dia de semana, num volume grande, ela acha que o problema são os petiscos que ela come que tem muito sal. Não, ela tá bebendo muito e aquilo que tá fazendo a pressão arterial dela subir por causa do ácido úrico. Um outro problema que também faz a pressão arterial subir, pequenas lesões nos vasos sanguíneos. Essas lesões causam enrijecimento da parede dos vasos. O enrijecimento da parede dos vasos sanguíneos
faz com que o corpo perca a capacidade de elasticidade dos vasos, né, que é aumentar e diminuir, né, de acordo com a hora do dia, hormônios, etc, né, fazendo atividade física ou dormindo. Então ele diminui ou aumenta ali o calibre, né? Quando seu vaso começa a sofrer lesões, ele começa a perder isso, né? Quando ele perde isso, ele vai lá e começa a ficar enrijecido, né? Até a própria falta de potássio, por exemplo, também, que faz o relaxamento desses vasos e faz com que eles consigam expandir e contrair, faz também com que eles fiquem enrijecidos, ou seja, né, a pessoa tá lá comendo uma coisa com muito açúcar, que lesiona os vasos sanguíneos, já falei isso no vídeo lá sobre sistema cardiovascular. Essa lesão faz com que o vaso enrijeça, o coração não consegue passar o sangue aqui, ele tem que fazer mais força, ele recebe aqui uma resistência para o sangue passar, né, que é a pressão, então ele aumentou ali a pressão arterial por causa do consumo de açúcar, né? Então, um grande problema da pressão arterial, a maioria das pessoas hoje no nosso mundo moderno, ela aumenta a pressão arterial, fatores genéticos, né? Assim, acontece sim, uma pessoa tem uma predisposição a aumentar, porque é histórico da família, né? Às vezes acontece, mas a maioria das pessoas, excluindo essas pessoas da genética, são pessoas aí que têm uma alimentação rica em ultraprocessados, né? Alimentos que vêm aí da indústria alimentícia, eles sim são altos em sódio, né? Então, você pegar ali um biscoito recheado, esse biscoito recheado tem muito sódio sim, né? Pegar um suco de caixinha, um refrigerante, tem muito sódio. Mas o grande problema desses alimentos são que eles são riquíssimos em açúcar, né? Eles também têm muita farinha. São duas coisas aí que provocam aquilo que eu falei de lesões nos vasos, aumento de ácido úrico e fazendo com que você aumente a sua pressão arterial. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque muitas vezes você acha que aquele sal de cozinha ali, o sal que você coloca na salada, que é o que está fazendo aumentar a sua pressão, mas muitas vezes não é, né? Existe sim vários estudos aí mostrando o perigo do sódio, o perigo do sódio, o perigo do sódio. E aí as pessoas extrapolam, né, esse perigo do sódio aí para o sal e colocam só o sal como um problema, mas a pessoa tá lá comendo um biscoito recheado que tem muito sódio e fala, não, tô evitando o sal, né? Aí tá comendo um biscoito recheado que tem um sabor doce e não tá nem percebendo. Só que aquele açúcar daquele biscoito recheado, assim como o açúcar do refrigerante ou do suco de caixinha, né, ele mascara a quantidade de sódio que tem ali, né? Então ele mascara aquela quantidade de sódio, aquele sódio ali, né? Se você perceber, o biscoito ele tem um pouquinho de gosto salgado, né? Então você perceber ali tem realmente um gostinho de salgado no fundo. Isso tudo faz com que você sinta mais sede, mais vontade de comer, são alimentos hiperpalatáveis, faz com que você queira comer mais. Tem que tomar muito cuidado também com esses alimentos, muitos deles têm adição de glutamato monossódico, né, que é uma substância que faz muito mal para o nosso organismo. Ele é esse realçador de sabor, amplamente conhecido aí ali naquele pozinho do miojo, né? Mas ele também é usado em caldo de tempero de carne e também nesses outros ultraprocessados para realçar sabor, ou seja, quando a pessoa come, ela sente aquela explosão de sabor. Também é uma coisa que traz muitos problemas e problemas mais graves aí para a sua saúde, para a sua pressão arterial, do que propriamente o sódio, né, ou o sal de cozinha. Então a primeira dica é, troque o sal da sua casa. Segunda dica, se você está com problema de pressão arterial, se você está tendo problemas aí na sua saúde, né, relacionadas à pressão, ou então qualquer outro problemas que envolvem, né, quando a pessoa começa a ter problema de pressão, ela também às vezes está pré-diabética, está com colesterol alto, ela está com triglicérides, são vários problemas que se correlacionam, né, aquele metabolismo ali do fígado, metabolismo do açúcar, metabolismo do álcool, está fazendo com que a pessoa já esteja com um metabolismo desregulado e a consequência disso foi aumentar a pressão arterial. Então, diminua a quantidade de processados, né? Tente comer alimentos mais naturais. Esses alimentos naturais, se você colocar sal no brócolis, sal no alface, sal na sua salada, nunca vai ser o problema. Esse não é o problema da sua pressão arterial, esse não é o problema da sua saúde. Mas você comer um biscoito recheado, um suco de caixinha, um refrigerante, isso sim faz com que você altere a sua pressão, porque tem o problema daqueles 3 mecanismos que eu falei, né? Do açúcar, da farinha, né? Aumentando o ácido úrico, lesionando os vasos e também o sódio, que controla essa saída de água, né? Então você vai ficar uma pessoa retida, retendo líquido, enfim, vários problemas aí que você com certeza não quer ter na sua saúde. Agora eu vou trazer aqui uma informação, né, para quem vai para o outro extremo, né? Não come sal de jeito nenhum, faz atividade física, tem medo que tem histórico na família, né, de pressão alta, então não come sal de jeito nenhum. Acontece a hiponatremia, né? O que é isso? É quando o sódio cai demais e a pessoa também passa mal, porque como eu disse no início do vídeo, o sódio tem funções importantíssimas no nosso organismo, como contração muscular, né? Regulação de pulsos nervosos, controle de entrada de nutrientes nas células. Então o sódio é importantíssimo. Aí a pessoa bebe água, não come nada de sal, nada de sódio, nem sal integral, né? Uma alimentação às vezes muito natural e faz uma atividade física extenuante. Corre no sol durante muito tempo, faz uma atividade extenuante que transpira
respira muito, ela entra em hiponatremia. Então tem que tomar cuidado, né? Quando você for fazer uma atividade longa, pode olhar aí maratonistas, pessoas do triatlon, pessoas que têm essas competições que são muito extenuantes, principalmente ao ar livre, praticamente todas elas repõem sal durante a competição, né? Tabletes de sal mesmo. Então, elas repõem sal porque o sal é importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo. Então, se você tem essa neura, né, de histórico na família, faça a substituição para o sal integral e consuma o sal com os alimentos que não tem problema nenhum, né, desde que ele seja consumido com alimentos de verdade. Isso vai fazer muito bem para o seu organismo. Eu quero que você comente aqui embaixo, você achava que o sal, né, e o sódio era o maior vilão ali da sua pressão arterial? Ou você já sabia que era o açúcar, a farinha e os alimentos ultraprocessados? Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem que o sal não é o vilão, que o sódio é importantíssimo para a saúde e que o problema está escondido lá nos ultraprocessados. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como cuidar da sua saúde cardiovascular. Te espero no próximo vídeo, pessoal. Até mais.